Apocalipse capítulo 20, versos 5 e 6. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Viu o que Apocalipse disse? Bem-aventurados os que morrem no Senhor, sobre estes, a segunda morte não tem poder. Por quê? A primeira morte até pode levar o santo. A primeira morte até pode colocar no cemitério o crente. Mas a segunda morte, que é a morte eterna, essa não tem poder sobre ele, porque ele entregou sua vida a Cristo. Então a Bíblia fala de 2 mortes. E tem pessoas que terão até 3 mortes. Quem são estes? Os que participaram, por exemplo, da morte de Cristo. Apocalipse 1,7 diz que quando Jesus voltar, todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Quem é que traspassou Jesus? Aqueles soldados romanos que o crucificaram. Eles morreram lá em algum tempo depois da crucifixão. Eles vão ressuscitar para ver Jesus voltar e vão tornar a morrer. E 1000 anos depois, eles vão tornar a ressuscitar, agora para morrer eternamente. Mas a Bíblia fala de 2 mortes. E a segunda morte é a morte eterna. Fernanda? Pastor, eu não sabia disso. Por que nesse caso só as pessoas que presenciaram a morte de Jesus vão ressuscitar na volta dele para depois perecerem de novo? Qual que é o intuito disso? Existem 2 textos na Bíblia apenas que fala de pessoas que são ímpias e vão ressuscitar na volta de Jesus. Nós ensinamos aqui que quando Jesus voltar, os ímpios não ressuscitam. Eles só ressuscitam depois de 1000 anos. Explicamos isso. Mas eu não mencionei a exceção. Qual é a exceção? São 2 grupos de pessoas que estão perdidas, mas vão ressuscitar para ver Jesus voltar. Caso porque fizeram parte do sacrifício de Jesus? Porque fizeram parte da morte de Jesus. Ajudaram na morte de Cristo. O primeiro grupo, a primeira exceção, essa é a exceção, está no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Dá uma olhadinha no Mateus, capítulo 26, versículo 63 em diante. Mateus 26, 63, Jesus está aqui na sala de julgamento perante o Sinédrio. Quando chega o verso 63, diz assim: Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Verso 64. Respondeu-lhe Jesus: Tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e... O quê? Vindo sobre as nuvens dos céus. Então Jesus disse para aqueles que estavam no sinédrio, julgando ele. Isso aqui foi na madrugada de sexta para amanhecer, amanhecendo sexta-feira, dia da crucifixão. Foi naquela madrugada que isso aconteceu. E Jesus disse assim para os seus acusadores que estavam ali naquela sala: eu vou dizer para vocês uma coisa, vocês me verão vindo sobre as nuvens dos céus. Eles morreram. E nós, então, por esse texto, acreditamos que eles vão ressuscitar para ver Jesus voltar e vão morrer pela glória da sua vinda. Qual é o outro grupo? Apocalipse 1, verso 7, que é um texto que nós já lemos com vocês aqui. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Assim diz a Bíblia: Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos o traspassaram. Até aqueles que perfuraram a Cristo. Jesus foi perfurado nas mãos, nos pés, no lado, na cabeça. Estão lembrados disso? Então, o Apocalipse diz que esses que participaram da crucifixão e se perderam, é claro que estou falando de gente perdida, né? Porque mesmo na crucifixão houve conversões. Certo? Ali tinha um centurião romano que disse, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Nós matamos o Filho de Deus. Ali está um exemplo claro de um centurião que reconheceu que Cristo era o Filho de Deus. Mas aqueles que não reconheceram, que se perderam,
Eles morreram em algum momento lá da vida deles. Eles vão ressuscitar também na volta de Cristo. Para quê? Para vê-lo voltar e tornarão a morrer. E por que então que estes ressuscitam? Porque eles duvidaram de Jesus ser Deus. Foram cruéis com ele, participaram da sua crucifixão, da sua condenação sem motivo algum. Então, para que fique claro quem é Jesus, eles vão ressuscitar para ver esse que eles mataram voltando nas nuvens dos céus. Pastor, e um desses soldados que se converteu no momento do sacrifício de Jesus foi aquele que perfurou ele para poder ter certeza que ele realmente estava morto e foi ungido pelo sangue dele quando ele estava na cruz? Não, a Bíblia só menciona que alguém perfurou o lado com uma lança. Não diz quem é, só diz que foi um dos soldados. Mas quem reconheceu Cristo ser o Filho de Deus foi um centurião. O centurião era um homem que cuidava de 100 soldados. Então, um dos centuriões disse, nós de fato matamos o Filho de Deus. Sim. Pastor, eu aprendi, e gostaria que o senhor me confirmasse, depois desses 1000 anos, aprendi que como Jesus veio para o povo judeu, que eles só veriam Jesus após esses 1000 anos. Tem alguma coisa na Bíblia que fale que Jesus veio para os judeus? Existe um texto que Jesus diz assim, o que a Bíblia diz, né? Ele veio para os que era seu e os seus não receberam. Em primeira instância, os seus aqui é a nação judaica. Por quê? Porque era a nação detentora dos oráculos sagrados, da lei. Então, o povo judeu foi no Antigo Testamento o povo de Deus. E este povo de Deus, a nação judaica, deveria ou tinha a missão de preparar o mundo para a primeira vinda do Messias. Mas eles falharam nessa missão. E eles mesmos rejeitaram. Mas Jesus não veio só para o judeu. Jesus veio para a humanidade. Jesus veio para salvar a todos. Paulo vai deixar isso claro. Judeus, gregos, gentios, ele veio para salvar a todos. Mas a nação que deveria preparar o mundo para a vinda dele, de fato o rejeitou. Os próprios judeus foram os primeiros a rejeitá-lo. E por esse motivo, esses 1000 anos que vão passar, né, na primeira ressurreição, esses judeus só vão ver Jesus nessa ressurreição ou podem ter alguns que vão contemplar isso depois? Todos esses judeus do tempo de Cristo estão mortos. Como todos os ímpios, eles só vão ver Jesus na segunda ressurreição, que é a que vamos estudar agora. Não tem nada específico sobre o judeu, não. Todos os ímpios vão ver Jesus só quando eles ressuscitarem. De todas as eras, começar por Caim, né? Que é o primeiro ímpio sobre a face da terra. Caim está morto aí, sepultado. Ele vai ressuscitar na segunda ressurreição. Quando ela se dará? É o que nós vamos ver agora. Então vamos deixar que a Bíblia tire nossas dúvidas e nos responda. Aqui está, lemos então que os restantes do mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Ou seja, a segunda ressurreição é a dos perdidos. E ela só vai acontecer 1000 anos depois da primeira. Então, na primeira ressurreição, Jesus volta. 1000 anos depois da volta dele, acontece a segunda ressurreição. E o que acontece depois dos 1000 anos? A cidade santa, ela vai descer aqui para a terra. Então vamos ver mais detalhes em Apocalipse 20, versos 7 a 10. Olha o que acontece na segunda ressurreição. Apocalipse 20, verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Por que é que Satanás foi solto da prisão? Nós já explicamos isso uma vez. Porque a função do diabo é enganar as pessoas, é seduzir, é iludir. Mas como durante o milênio todos os ímpios estão mortos e os salvos foram para os céus, o diabo não tem a quem tentar. Então o Apocalipse diz que ele está em prisão, porque não tem nada que fazer. Mas só que agora ele vai ser solto. Por que o diabo vai ser solto? Porque vai ter gente para tentar de novo. E quem ele vai ter para tentar? Todos os ímpios que agora vão ressuscitar. Desde Caim, o primeiro homem, né, que foi um ímpio declarado, matou o seu irmão. Então, desde o primeiro ímpio sobre a face da terra, até o último que rejeitou o convite de salvação, todos irão ressuscitar. E o que vai acontecer?
o diabo vai sair a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número destes é como o quê? A areia do mar. O número dos perdidos é como a areia do mar. O diabo vai convencê-los de que eles têm poder bélico para invadir a cidade que desceu dos céus. E o texto diz assim: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Então o diabo levará os ímpios a marchar contra a cidade santa, a cidade querida que desceu dos céus. E eles vão sitiá-la. O que significa sitiar? Eles vão ficar em volta dessa cidade. Eles vão cercá-la para atacá-la. E quando eles pensarem em atacar a cidade, o que acontece? Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Essa é a terceira fase do juízo divino, que nós chamamos de juízo executivo. É a destruição final dos ímpios, de Satanás e seus anjos. E o que acontecerá com esse planeta após a destruição do ímpio? Diz o texto de Apocalipse 21, verso 1 a 4, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Verso 3, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O mesmo fogo que destrói os ímpios, Satanás e seus anjos, vai purificar esse planeta Terra de todas as suas obras. A Terra vai ser purificada pelo fogo e de uma forma miraculosa Deus vai reconstruir o planeta Terra. É o mesmo planeta, mas a superfície dele será reconstruída por Deus para ser igual ao que era quando saiu das mãos de Deus lá em Gênesis capítulo 1. E o jardim do Éden estará aqui nessa terra. E nela, no jardim, estará a árvore da vida, né? Na cidade santa. E nós vamos poder comer do fruto que um dia Adão e Eva comeram e perderam o privilégio. Então esta nova terra, este novo céu e a nova terra, será a eterna morada dos salvos. Então os salvos vão para os céus com Cristo, morar 1000 anos lá, depois descerão para essa terra, e essa mesma terra que hoje nós moramos é que vai ser a eterna morada dos salvos. Bibiana? Jesus fala que no céu ninguém casa nem se dá em casamento, né? Mas na nova terra poderia existir, já que ela vai ser restaurada e voltar ao que era antes, e antes existia, não existia com Adão e Eva? De fato, nós não temos todos os detalhes sobre esse assunto. Jesus foi perguntado, né, pelos saduceus que não criam na ressurreição, e perguntaram para Jesus assim, olha, Senhor, um homem se casou com uma mulher, mas o homem morreu. Aí veio o irmão dele e resgatou ele casando com a viúva. Mas aí morreu também. Aí veio o terceiro irmão e casou com a viúva. Mas morreu também. Isso aconteceu com 7 irmãos. Os 7 casaram com a mesma mulher, até que todos morreram. Aí os saduceus que não criam na ressurreição perguntaram assim, e agora, lá na eternidade? De quem que ela vai ser esposa? De qual dos 7? Aí Jesus disse, olha, na eternidade não é como funciona aqui. Lá os salvos não se casarão e não se darão.